Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com Diego Barreto. Ele é vice-presidente de estratégia e financeiro do iFood. Tudo bem, Diego? Obrigado pela gentileza. Fala, Lucas, obrigado. Prazer é meu. Diego, para a gente abrir essa entrevista, a gente está nesse cenário de pandemia. Eu queria que você falasse para a gente como que a empresa se preparou o planejamento para enfrentar esse período de incertezas, de muitos ajustes, de paralisação das atividades. Como que vocês prepararam as operações para enfrentar esse momento? Lucas, eu colocaria isso sobre quatro vertentes, né? A primeira delas é a gente se adiantou muito no processo do home office. A gente, naturalmente, com as notícias públicas, mais o fato de a gente fazer parte de um grupo global que tem uma forte presença na Ásia, a gente conseguiu se preparar com antecedência. E por que eu estou falando isso? Parece que o home office é um negócio tão distante, mas a realidade é que o fato de a gente ter se preparado muito rápido e ser nativamente uma empresa digital, isso permitiu a gente ter as pessoas em casa muito rápido, de forma muito organizada. Essa vertente é muito importante porque ela permite a segunda, que é ter começado a pensar as operações de forma muito antecipada. Quais foram as grandes mudanças na operação? Eu diria que a primeira delas foi o fato de trazer pela primeira vez um sanitarista, um infectologista para dentro de casa, para nos ajudar nesse processo, para nos dar as informações corretas, para nos permitir raciocinar corretamente o momento. Dois, falar de um tema que é segurança sob um ângulo que a gente até então nunca tinha falado, por tudo que envolve o coronavírus. E aí, com isso, ajustar todo o fluxo de comunicação e de suporte que a gente historicamente dá tanto para o restaurante quanto para o entregador. Terceira vertente era a questão das autoridades públicas, né? A gente sempre teve um contato muito próximo com as relações públicas, com as autoridades públicas, em especial em relação à questão de transporte, segurança do trânsito, vigilância sanitária, entre outras coisas. Mas dessa vez o tema foi diferente. O tema foi como é que o iFood pode se tornar uma utilidade social por ser a única empresa com operação continental aqui no Brasil, né? Nós estamos em mais de 1.000 cidades, é a única empresa que teria capacidade de efetivamente colaborar com todos os estados, com todos os municípios acima de 50 mil habitantes no país. Então, houve uma interação muito forte para que a gente conseguisse demonstrar a segurança do delivery e o impacto social e econômico que a gente poderia ter nesse momento. E a quarta vertente foi a questão de reposicionamento do propósito, da marca, porque esse é um momento em que a gente não existe clima para se falar de algo ultra feliz, ultra alegre, em que você traz pessoas para falarem alto, brincar e etc. Então a gente fez um reposicionamento muito forte de propósito e marca para não só fazer com que os colaboradores se unissem num propósito muito importante nesse momento, mas também que os consumidores conseguissem perceber isso. Falando um pouco mais desse lado operacional, queria que você contasse para a gente o que foi feito em relação à segurança dos entregadores, tanto em relação ao pessoal do grupo de risco, quanto aqueles que estão na rua hoje. Lucas, a sua pergunta é importante e eu quebraria ela aqui em quatro grandes respostas, né? A primeira delas é a comunicação. Né? O fato da gente estar embarcado via o nosso aplicativo no celular de um entregador, isso permite a gente constantemente falar com ele. Né? O meu aplicativo, em última instância, é acessado pelo entregador várias vezes por dia. Então, isso me permite ter uma qualidade de acesso e de levar um conteúdo diferente para ele muito maior do que qualquer outro canal de comunicação. Então, a gente fez um trabalho muito forte inicialmente nisso. Depois, a gente migrou de forma muito clara para a questão da retirada da linha de frente das pessoas que fazem parte do grupo de risco ou que apresentavam algum sintoma. Veja, eu não estou falando de ter o coronavírus. De qualquer sintoma, a gente automaticamente bloqueava esse entregador, mandava ele para casa e fazia para ele um pagamento referente à renda que ele teve nos últimos 2 meses, para permitir que ele pudesse ficar em casa e não ter que trabalhar e frequentar o nosso aplicativo e outros aplicativos. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, nós levamos para os entregadores uma base de apoio maior do que existia até então. Então, nós fechamos uma parceria com custo todo arcado pelo iFood, com uma rede de hospitais, consultórios e laboratórios, permitindo, então, que os entregadores pudessem acessá-la sem ter que pagar nenhuma taxa de adesão e nenhuma mensalidade. E o último ponto, nós levamos, assim que as autoridades nos indicaram que não existia mais uma disrupção no estoque
dos hospitais e de todo o sistema de saúde, tanto a máscara quanto o gel para os entregadores. Então, essas foram as 4 grandes medidas que nós fizemos ao longo desses últimos 2 meses. Falando agora, então, do ecossistema de negócios de vocês, mais especificamente dos restaurantes parceiros, outros estabelecimentos parceiros, que iniciativas foram desenvolvidas para proteger esses negócios, né, para fazer essa máquina continuar a girar? Lucas, a primeira grande iniciativa foi uma proatividade nossa em falar pela cadeia, né? Dada a relevância que a gente tem, a presença que a gente tem, tanto no nível de cidade quanto no país como um todo, nós estabelecemos um canal de diálogo muito forte com as demais associações da cadeia de valor, bem como com o governo numa esfera federal, estadual e municipal. Então, isso nos permitiu levar informações importantes para que os governos, de forma geral, pudessem tomar medidas importantes. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, nós estabelecemos um fundo de assistência aos pequenos restaurantes espalhados pelo Brasil e nós estamos beneficiando já há cerca de 45 dias mais de 130 mil restaurantes, literalmente fazendo doações, depósitos, valores que são colocados na conta dos restaurantes para que eles possam reduzir o custo de operar. Em última instância, tem algum dinheiro que sai, então a gente está colocando um dinheiro que entra. Em última instância, essa conta de mais e menos faz com que o custo de operar dele seja menor. Se a gente usar como referência a comissão que os restaurantes pagam ao iFood, a redução média da comissão desses 132 mil restaurantes foi de 20%. E o terceiro ponto muito importante foi a antecipação de recebíveis que nós passamos a fazer desde a primeira semana de abril. Né? Primeiro, nós antecipamos 100% dos recebíveis gerados em março que seriam pagos ao longo de abril para a primeira semana de abril. E nós passamos a antecipar todas as vendas de abril e maio em 7 dias e não mais em 30, sem cobrar qualquer custo financeiro adicional. Né? O Itaú e a Rede garantiram o fluxo financeiro de um lado e nós, do outro, assumimos 100% do custo de antecipação para que, então, os restaurantes pudessem ter acesso a capital de giro sem ter que pagar por isso. Eu diria que o outro grande movimento foi a coordenação da cadeia. Né? A gente tem feito uma coordenação muito forte com outras empresas interessadas em ajudar a cadeia, como, por exemplo, a Copagás, a Coca-Cola, entre outras, a Unilever, entre outras grandes empresas, para que a gente possa levar uma série de benefícios para os pequenos restaurantes e eles possam sair um pouco menos machucados desse momento. Diego, antes dessa crise, dessa pandemia, muitos estabelecimentos só funcionavam em espaços físicos, né? Tinha o restaurante ali e só atendia fisicamente. Como que vocês atuaram para fazer essa transição para o delivery, sendo que muitos não tinham ou tinham um serviço próprio? Como vocês atuaram nesse sentido para ampliar esse delivery desses estabelecimentos? Lucas, eu diria que a gente primeiro fez um movimento muito forte de conseguir dar vazão de entrada para os novos restaurantes. A gente entendia que, ainda que eu fizesse uma série de outras coisas, se eu não conseguisse permitir o restaurante efetivamente entrar, a gente teria uma dificuldade de ajudar, de colaborar. Então, a gente é uma empresa muito tecnológica e todo o processo do que a gente chama de self-sign-in, que é a entrada do restaurante na plataforma, ele já era 100% tecnológico. A gente deu um passo e também permitiu o restaurante completar outros estágios do processo dele de efetivamente começar a vender via tecnologia, de tal forma que o processo se acelerou muito rápido. Então, esse foi um primeiro ponto. O segundo ponto, a gente trabalhou de forma muito forte para fazer com que o consumidor tivesse segurança no delivery. Quanto mais segurança eu gero em você, mais você usa o serviço, mais o restaurante vende. Então, a gente se preocupou em trazer autoridades do assunto para conseguir nos ajudar a passar essa mensagem. A gente trouxe via a imprensa as informações que já eram divulgadas em estudos científicos por autoridades de outros países e mesmo pelas autoridades brasileiras em algum momento, para dar segurança para o consumidor. O terceiro ponto, a gente incentivou muito a demanda, né? A gente foi para a televisão, fizemos propagandas muito fortes, a gente levou promoções muito fortes, como a gente tem feito até agora, para que a demanda continue sendo levada para esses restaurantes. E por fim, Lucas, a gente fez o setup de uma plataforma online, que é uma escola virtual,
onde nós agregamos todo o conhecimento existente até então, mais o conhecimento de como operar um restaurante durante esse momento do coronavírus e transformou isso em cursos que tanto o empreendedor, quanto o gerente, quanto o pessoal de cozinha, como todo mundo de um restaurante pode ver, e ela acelerar o processo de conhecimento de como operar um restaurante durante tanto a pandemia quanto operar no online. O que significa que a gente preparou os restaurantes que já estavam aqui com mais conhecimento durante a pandemia, e a gente também preparou os restaurantes que agora estão entrando e que não tinham a mínima noção de como operar um restaurante no mundo online. Diego, você falou dessa transição aí que muitos restaurantes estão fazendo pro delivery. Que outras transformações você tem percebido que essa pandemia tem acelerado? Inúmeras, Lucas. Eu diria o seguinte, as mais importantes aqui. A primeira delas é o brasileiro está descobrindo o supermercado online. O brasileiro já conhecia muito bem, e isso reforça o tamanho do iFood, né? Nós somos uma empresa de mais de 30 milhões de pedidos por mês. O brasileiro, então, em grande medida, já conhecia a entrega do restaurante, mas a entrega do supermercado não. Então, esse é um processo que tem acelerado muito no Brasil. Eu não diria que ele é uma mudança direcional. A gente esperava que isso fosse acontecer, mas o tempo foi acelerado, isso é um fato. O segundo ponto, o brasileiro mudou hábitos, né? Então, um dos hábitos, o brasileiro tem jantado mais cedo, o brasileiro tem pedido delivery mais durante a tarde, porque antes ele estava na empresa comendo ali uma barrinha de cereal, pegando uma fruta na cozinha e etc. Terceiro, o brasileiro tem feito pedido mais para a família, né? Ou seja, o brasileiro antes pedia lá para o casal e talvez os filhos já tinham ido para a cama e etc. O que o brasileiro tem feito hoje é evitado a cozinha e efetivamente feito o pedido integral para a família, né? Essa é uma outra mudança muito grande. E por fim, o que a gente tem visto é um brasileiro muito mais disposto nesse momento a efetivamente usar o delivery vis-à-vis a cozinha. Né? E por que isso? Porque o estar em casa ainda é um processo estressante. As pessoas precisam, no mesmo espaço temporal e físico, cuidar da própria pessoa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, cuidar da casa. Então, essa divisão no mesmo espaço temporal e físico tem feito o brasileiro procurar muito a comodidade. Então, o que tem sido mais procurado aí, não sei se a gente pode falar proporcionalmente, é em relação a supermercado. Esse serviço passou a ser muito mais usado nessa pandemia. Perfeito. E falando então, projetando já para o futuro, pós-pandemia, como você vê que o mercado vai ficar? Que situações que estão sendo observadas agora vão ficar permanentes e devem ser reforçadas no pós-pandemia? Acho que a principal no mundo do delivery, no online, é que as pessoas descobriram várias outras ocasiões. Né? Via de regra, as pessoas não conheciam o delivery de segunda a sexta na hora do almoço, porque elas estavam no seu trabalho e, historicamente, elas tinham o hábito de ir até a esquina, comer no restaurante da esquina e voltar para o trabalho. As pessoas descobriram o delivery em ocasiões como essa e grande parte dessas pessoas vão se manter nisso, ou seja, vão continuar usando o delivery. Diego, para a gente fechar essa entrevista, então, diante de todo esse cenário, muitos ajustes, transformações, qual que seria a principal lição dessa crise até o momento? O que vocês têm avaliado aí que essa crise está deixando como lição? Lucas, eu diria que a principal lição para o Brasil é que a gente ignorou tecnologia de uma forma massiva por muito tempo. Acho que o Brasil tem grandes empresas que, nos últimos anos, empresas brasileiras que nos últimos anos cresceram e apareceram e que deram um show nos últimos anos e que vão continuar dando um show porque são empresas fortemente calcadas em tecnologia. Mas a realidade é que a grande economia brasileira não é baseada em tecnologia. E veja, vamos separar aqui de duas situações. Uma é comprar tecnologia no mercado e embarcar na sua empresa, e outra é efetivamente produzir tecnologia e disruptar processos que até então eram processos de ganhos incrementais. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Né? Eu acho que quando você força todo mundo a ir para um ambiente completamente diferente, num contexto completamente diferente, e todo mundo começa a descobrir inúmeras tecnologias que aí já estavam, a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente demorou para aceitar muitas tecnologias. Veja, por exemplo, o caso do pagamento sem contato. Né? O pagamento sem contato está disponível em todos os smartphones. E você vê a grande maioria das pessoas ainda usando o cartão todo dia para fazer um pagamento. Esse é um exemplo muito simples, mas que ele é muito emblemático do quanto a gente às vezes posterga esse processo. Né?
de adoção de tecnologia. Então é isso, a partir de agora as empresas vão ter que efetivamente e de uma forma consistente fazer investimento em tecnologia. Exatamente. Isso pode ser muito bom para o Brasil. Isso gera vantagem competitiva, isso cria diferencial competitivo, permite a gente competir dentro do país mais forte contra as empresas estrangeiras e nos permite competir fora do Brasil de uma forma mais forte também. Diego, muito obrigado. Agradeço novamente sua gentileza em conversar conosco, esclarecer as nossas Obrigado, dúvidas. Lucas. O Unipod conversou com Diego Barreto, VP de Estratégia e Financeiro do iFood. Obrigado pela atenção e até a próxima.